E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual foi a cena mais difícil da primeira temporada pra cada uma de gravar, assim? A da casinha, né? A da casinha. A da casinha. Acho que foi a última. Quer dizer, foi o último episódio, mas em que lugar ali... Porque a gente grava tudo fora de ordem, completamente fora de ordem. A primeira cena foi uma das últimas que a gente gravou. Foi. A primeira cena do Que é da primeiro episódio? faculdade. Caraca. Foi uma diária extra. A gente já tinha terminado os 12 dias que a gente ficou na Serra. A gente estava gravando no Rio e foi a primeira cena dessa. Isso é muito engraçado quando tá produzindo algo mais longo, porque a gente não tem muita noção, né? Eu comentei com a Yas, eu tava gravando um filme com o Rabin, e aí teve uma cena que ele acordava de um pesadelo. Então, obviamente, tinha que gravar o pesadelo e ele acordando. Só que na ordem das cenas, ele acordando tava antes. Sim. Então ele estava extremamente assustado por alguma coisa que ele não sabia o que era. Sim. Então, tipo assim, Trabalho do ator. assusta aí, acorda assustado. Trabalho Depois eu do te conto por quê. E eu lembro... Só se assusta. A primeira Assusta aí, cena grita. que a gente gravou da série toda, tipo, a primeira câmera rodando era uma cena minha com a minha psicóloga falando, nossa, ontem eu tive meu primeiro beijo com a Valentina, não sei como é que é isso e tal, tipo, que era uma cena já de quase meio para final de temporada, assim, né? Ela já estava começando a ceder aquela relação, ela já tinha voltado a ter atração pela esposa dela e o conflito e tal, e eu tava ali falando... Uma coisa que você não tinha... Sem ter vivido nada. Tinha lido o roteiro, a gente tinha estudado muito, né? O trabalho de casa pro ator é muito importante, que os professores falam, estuda, chega lá e esquece tudo. E eu vejo que você não esquece nada, porque tá tudo dentro. Tá no então, corpo, né? eu acho que o público não sente essa diferença. Nossa, aqui é a primeira cena, porque ela tá mais fria. Não. Tomara que não. Não sei. Mas a gente anotava Diz aí. muito isso no roteiro, porque tinha, sei lá, o momento antes que ela me odiava, o momento que a gente tava mais se conhecendo, se paquerando, se reconectando, e depois que já tinha tido o primeiro beijo, o primeiro sexo. Então, toda vez a gente falava, amiga, aqui a gente tá assim, assim, assado, tá mais frio. Não, aqui a gente vai indo por temperaturas, né? Aqui tá mais quente, aqui tá tendo rejeição. Não, aqui a gente já deu um beijo, então a gente já tem um pouco mais de intimidade, mas ainda não tanta. Porque Era é tudo frio, quente, morno. tudo completamente fora de ordem. E essa coisa da primeira cena, não ser a primeira cena gravada, é comum até em novelas também, em séries. Quem falou isso pra gente aqui? Do quê? Da primeira cena? Que às vezes o pessoal grava depois pra poder, quando a pessoa começa a assistir, já ter Isso. química, não é isso? Porque daí você já achou Alguém o falou pra personagem. gente. Lembra? Que você já achou. Não sei se foi a Suzy Pires. Eu acho que foi um cara que falou. Cara? Ai, meu Deus. Mas falou exatamente isso, que assim, começa a gravar pelo meio, porque depois que a pessoa já tá assistindo, a hora que tá lá no meio, ninguém estranha. Uma cena ou outra um pouco menos... Sim. Ninguém estranha. E a primeira cena da série tem que ser Porque ali impactante, que né? o público fica, o público sai. Então é comum isso, não foi uma coisa aleatória. Elas realmente pensaram nisso. Eles não falaram por que a cena da casinha foi difícil. Então, a cena da casinha, eu acho que é o momento que a Luísa começa a ter flashes... Gente, os spoilers. Da angústia profunda que faz ela sair, ela acaba tendo o acidente de carro. É ali que ela lembra o que é, né? O trauma, né? O trauma. E eu não posso revelar qual é o trauma, mas é uma coisa que mexeu muito comigo como atriz. E como pessoa, né? E a Pri também. E era uma cena que eu tinha que ser extremamente... Não é agressiva com ela, né? Porque... ela estava ali numa catarse, então tem aquela repulsa enorme. Eu acho que ela sente um pouco até de raiva da Valentina. Então, gravar essa cena, primeiro, foi uma carga emocional enorme. É um tema que mexe muito comigo, assim, na minha vida particular. E ter que agir, assim, com ela, por mais que eu saiba que eu tô ali na licença do personagem, a gente sente, né? Óbvio que eu tô vendo, tô gritando e tal. Então, foi uma cena, assim, que eu lembro que eu saí... Quando deu o corte, eu ainda tava muito... Eu falei, gente, preciso dar uns gritos aqui pra botar pra fora. Porque não tem como eu silenciar isso e, tipo, vamos, próxima cena, sabe? Então, foi bem difícil. E aí, depois também ter que dirigir o carro, né? Nessa emoção ainda. Você que estava dirigindo Eu mesmo? que tava dirigindo mesmo. Eu que tava dirigindo. Caraca. É. Como foi gravar essa cena?
Foi bem difícil, assim. Primeiro porque tava no carro a Nia, que é a nossa diretora de fotografia, minha amiga maravilhosa, espero que esteja vendo. O Lucas, perfeita. que é outro diretor, e a menina. Então, eu tinha a responsabilidade de estar com 3 pessoas no carro ali comigo, né? E você tem que ser técnico. Também não dá pra você soltar a maluca, vou dirigir. Eu tenho que lembrar aqui, então tem que ter cuidado por causa do foco. Eu tenho que saber minha ação, que eu tinha que bater num penduricalhozinho que tava ali no Que é a retrovisor. chupeta, né? Eu tenho que dar as emoções, eu tenho que fingir uma batida, né? E não pode ser aquela coisa, tipo, às vezes... aqui, não dá. Então, foi bem tenso. E a responsabilidade de ser um carro que não era meu, né? Falei, gente, imagina se eu dou qualquer arranhada, qualquer coisa, ainda tem o prejuízo da produtora. Então, fica tudo isso... Foi gravada onde essa cena? Foi em Taipava. Na Serra. Era na uma rua Serra. tranquila, dentro de um Serra da Cantareira? condomínio. Não, Não, Serra do quê? é perto Serra do dos Rio. Órgãos. Ah, no Rio mesmo. Do Rio. Vocês gravaram lá perto. ali perto Estamos em da São Serra dos Paulo, eu Órgãos. confundi com a Serra da Ela Cantareira. também talvez não saiba. Não conheço. Mas é dentro de um condomínio, não tinha ninguém passando. Não, existia o pessoal lugar lá, era seguro, super era seguro, mais mas essas... eu acho e que a grande responsabilidade. dificuldade nessas cenas mais densas é porque, além de você se entregar plenamente, assim, de corpo, de alma, de tudo, naquela carga emocional, ainda tem a questão técnica. Então, se você tem que parar aqui, não adianta você parar aqui, porque não vai valer pra câmera. Então, a gente vai ter que voltar. E a cena da casinha era muito isso. Tinham várias marcações ali que a gente não podia fugir muito. Mas, claro, e aí você tem que se deixar levar, mas sempre pensando a luz, o microfone, a E câmera. fazer isso organicamente, né? Exato. Porque quando você sabe que você tem que estar naquela posição, você acaba forçando estar ali, né? E aí é o que a gente aprende, assim, na atuação, é que tudo tem que ser justificado, né? Então, vamos supor, a marcação de cena, só eu botar água aqui. Mas se eu fizer isso pensando nessa marcação de cena, ficar forçado. fica forçado. E às vezes o público nem percebe, mas tem alguma coisa que fica estranho. Mas se eu pensar, tipo, nossa, eu vou botar essa água aqui agora porque eu tô um pouco sem graça, porque ela tá me olhando de um jeito que tá me constrangindo. Eu não fiz nada, viu, pessoal? Então, tipo, aí você já arruma uma motivação, porque na vida a gente é assim, né? Tipo, é porque a gente não fica pensando sobre isso, mas tudo a gente tem uma motivação o tempo inteiro pra gente fazer. A gente tá sempre querendo alguma coisa do outro. Então Então, você tem que justifica arrumar... cada gesto. Exatamente, você tem que justificar cada gesto. Por que eu tô batendo no negócio aqui? Não é só porque vai dar o efeito na câmera, porque depois no corte vai lembrar da... Não. Então, tipo, eu como personagem tenho que achar, tipo, o que é aquilo que tá me agoniando pra eu ter esse movimento de, cara, o que é isso, sabe? Ou, tipo, de estar desnorteado. Então, você fica nesse... A gente chama de subtexto, né? Mas você fica nessa catarse interna e sem fala, sem fala. Por isso que quando acabou a cena da casinha, imagina, eu tava com tudo isso aqui, né? E aí, tipo, botar pra fora. E eu sei que com a Pri a gente tem uma licença que eu sinto, né, que com respeito, mas que eu sou muito livre pra fazer, então que ela não ia ficar, porque eu acho que teve uma hora que eu dei um empurrão. Eu nem lembro direito em você, tipo, sai daqui! E aí depois eu só... Não, mas eu gosto. Não gosto de gente que finge, porque daí eu não, sabe, não vai.